Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos de nós estarmos aí nessa manhã louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. E nós temos agradecido e magnificado o seu nome nessa manhã, amém? Nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu venho desejar ao meu amado irmão, a minha amada irmã, uma semana abençoadíssima na presença do glorioso Deus de Israel, que Ele esteja aí se fazendo presente na tua vida nesses últimos dias do ano, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí nos fortalecendo poderosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Hoje é dia 13 de dezembro, Hoje nós comemoramos, o Dia do Cego, que é celebrado no dia 13 de dezembro. Foi criado com a finalidade principal de diminuir o preconceito e a discriminação. Essa data foi instituída em julho de 1961 pelo presidente Jânio Quadros, através do decreto da lei número 51.045. E marcou um importante passo para a diminuição dos preconceitos que rondam os portadores de deficiência visual. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui que a deficiência visual pode ser definida como uma perda total ou apenas parcial da visão. Esse problema, que pode ser congênito e adquirido, representa para muitos uma grande limitação. Entretanto, diversas técnicas de aprendizado e inserção no mercado de trabalho permitiram que a deficiência visual se tornasse apenas um pequeno detalhe diante da capacidade dos seus portadores. Amém? Bom dia a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, na vida dos seus, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida da amada irmã e de todos os seus, em nome de Jesus Cristo, amém? É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é mais uma semana, é mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de nós estarmos aí falando dele. É mais uma oportunidade que ele tem nos dado de nós reagirmos diante das circunstâncias que tem sempre nos rodeado, e nós nos alegramos, aleluia, da presença do nosso glorioso Deus de Israel, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele ainda há de fazer nas nossas vidas. Eu quero trazer um texto, amados irmãos, que está aí em Marcos capítulo 10, versículo 46, 52, um texto bem sugestivo para o dia de hoje, o dia do cego. Quero tratar a respeito do cego de Jericó, amém? Diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que, aleluia, é um texto abençoadíssimo,
É um texto ao qual Deus tem aí inúmeras situações para nos apresentar como aprendizado, amém? Vamos orar em primeiro lugar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nesta manhã, Pai, nós te rogamos, ó Pai, diante, Senhor, de um texto tão rico, ó Pai, da Tua Sagradas Escrituras, que nós possamos explanar, ó Pai, que nós possamos falar dele, Senhor, a todas aquelas pessoas, ó Pai, que estejam, ó Deus, de conformidade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com a Tua Palavra, sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, que venhamos aprender, que venhamos em nome de Jesus Cristo estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, no centro, ó Pai, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim, ó Deus, nós oramos, assim nós clamamos, assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, como pó e cinza. Venha, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, estar sendo nos instruindo, ó Pai. Venha a cada dia, Senhor Deus, estar se revelando, Senhor Deus, a cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é magnífico. Então, nós vimos aí um texto, né, que ele fala de Bartimeu, né, o filho de Timeu. Amados irmãos, quando nós estamos com esse texto diante de nós, se nós apenas abrirmos o texto e lermos o texto e nós não temos em que nos apegar no sentido da palavra, mas quando nós começamos a destrinchar o texto, quando nós começamos a procurar algo no texto para aí nos fortalecer, porque todo o assunto que tem na Bíblia tem algo por trás, tem algo do lado, e a gente precisa estar procurando. Quando nós falamos de Bartimeu, filho de Timeu, a gente vê que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um revolucionário, e o povo de Israel, amados irmãos, eles foram dominados pelos romanos, mas eles não queriam ser dominados pelos romanos. Havia aí uma promessa, né, de salvação, havia uma promessa aí de o povo de Israel ter um redentor, ter aquele que seria rei, que Daniel fala, né, aquela pedra de esquina, aquela pedra que ia derrubar todos os reinos, e aquele reino iria se levantar. Mas o povo de Israel, Jerusalém, toda Israel em si, toda Jerusalém, eles esperavam um rei que fosse um guerreiro, que viesse destruir todos os reinos da terra e eles viverem em sua hegemonia. Mas não é isso. O reino que os profetas falaram, o reino aí que todos os apóstolos estavam trazendo aí a respeito, o próprio Senhor Jesus Cristo, o reino não é um reino terrestre, mas é um reino celestial, é um reino espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender isso. E aí, naquelas revoluções, naquelas revoltas, né, feitas por Israel, uma dessas revoltas era a revolta de Timeu, né? Era um guerreiro, né? Era um homem que, vez por outras, entrava em combate contra a dominação romana. E nisso, amados irmãos, os romanos pegaram a Timeu e o mataram a Timeu, porque Timeu era um revolucionário, ele queria liberdade de Israel, ele queria liberdade do seu povo, e ele lutava com lutas armadas para conquistar tal coisa. E nisso Bartimeu era pequeno, Bartimeu era uma criança ainda, mas conforme com seus próprios olhos Bartimeu viu a morte de seu pai, para que ele não vingasse a morte do seu pai e não entrasse em batalha contra os romanos, o que aconteceu? Eles arrancaram os seus olhos. Já imaginou isso? Eles atravessaram os seus olhos e os seus olhos foram arrancados, o globo ocular foi arrancado, igual aconteceu também com aí o servo do Senhor que nós estávamos falando aí, Sansão.
Então nisso, mesmo se tivesse um maior cirurgião aí da época, né, de oftalmologia, não podia trazer de volta os olhos de Timeu. Ele não podia, e naquilo que eles arrancaram os seus olhos, Bartimeu, ou melhor dizendo, Bartimeu, né? Bartimeu, ele não podia aí trabalhar, ele não podia mais executar tarefas básicas, né? E aí, naquela época do Império Romano, além de pedir esmola, da esmola ainda era tirado um percentual como para devolver os romanos. E aquela capa era sinal que era necessário ter aquela capa para ter poder pedir esmola. Então aquela capa era como se fosse uma autorização, como se fosse um alvará que ele poderia pedir esmola. E nisso, amados irmãos, o texto bíblico ele é bem claro e fiel. Ele diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, era uma grande multidão. Bartimeu, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele estava dizendo, por que ele estava gritando, amados irmãos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chamou a atenção do mestre, porque ninguém falava Jesus, filho de Davi. Ele teve aí uma boa base, ele sabia a respeito das histórias bíblicas, e ele chama Jesus, filho de Davi, porque ele sabe que a palavra, os profetas diziam que da raiz de Jessé aparecia aí o Salvador, o novo rei de Israel. Ele sabia disso, e quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele chama a atenção de Jesus, ele chama a atenção do mestre. Nessa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, sabe o que acontece? Acontece porque ele é o único que está passando ali pela situação de não ter visão. O sofrimento dele é mútuo, né? O sofrimento dele é constante, o sofrimento dele é tremendo, né? Terrível. E muitos, amados irmãos, do que estavam em volta não tinham sofrimento conforme Bartimeu estava sofrendo. A paz do Senhor Jesus, nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, quando Bartimeu ele começa a gritar, amados irmãos, porque ele sabe do seu sofrimento desde a infância. Ele sabe as lutas que ele tem travado, que ele tem passado. Ele sabe que para sobreviver, amados irmãos, ele precisaria da visão. E aqueles dias que ele estava passando, que ele passou até aquele momento, amados irmãos, foram momentos dificílimos, né? Quantas situações ele passou, amados irmãos, de sofrimento. E quem sofre e quem tem a dor, quem está passando pelas lutas, só ele sabe a terrível situação que ele está. Então ele gritava, e ele gritava pedindo socorro. E muitos de nós que estamos passando, amados irmãos, por essa situação de sofrimento, nós sabemos o quanto nós devemos gritar, o quanto nós devemos clamar. Diz a palavra do Senhor: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando, nós precisamos estar gritando, nós precisamos pedir ao Senhor o socorro necessário para cada um de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos onde a ferida dói, nós sabemos onde é preciso do remédio, nós sabemos quem pode nos socorrer. E ele, naquele momento que Jesus estava passando, ele sabia que aquele momento seria a hora certa, e ele gritava e ele falava a respeito de tudo que ele estava passando. E aí no versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, a cada dia, a cada momento, ele pedia misericórdia, ele chamava a atenção do mestre. Ele diz aí, aleluia, no versículo, aleluia, 49, e Jesus parando disse-lhe que o chamasse, e chamaram o cego dizendo:
tem bom ânimo, Ele te chama. É maravilhoso, amados irmãos, quando nós chamamos a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele olha para nós e entra com providência na nossa vida. E naquele momento, as providências estavam chegando na vida, aleluia, de Bartimeu. E no verso 50 ele diz assim: lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Preste atenção, como eu disse antes, que os romanos, eles davam o direito da pessoa esmolar, é como se fosse um alvará. A capa era a segurança que ele tinha durante todo aquele tempo que ele estava a esmolar. Porque quando ele lança a capa de si, ele está lançando o direito de pedir esmola. Ele está lançando, é como se ele estivesse rasgando o seu alvará. Ele joga fora, ele lança de si. Aquela capa representava a sua casa, a sua segurança, aquela capa representava tudo para ele. E quando chovia, amados irmãos, ele colocava aquela capa sobre si. Quando ele deitava e ia dormir, aquela capa servia de um cobertor. Mas quando as pessoas que estão em volta dizem assim, tenha bom ânimo, ele te chama. Ele lança a capa de si, ele lança fora. Por causa de quê? Porque ele já coloca no seu coração a certeza da sua vitória. E aí eu faço aí uma observação. Amados irmãos, quantos de nós, amados irmãos, temos lido essa história sobre Bartimeu? Quantos de nós temos olhado para esse texto e não tiramos dele algo? Muitas vezes, amados irmãos, quando eu estudava no seminário e a gente lia somente o texto, e quando olhava para o texto, a gente não tinha essa visão de expandir o texto, de ir mais além, de estar fazendo com que aquele texto se tornasse verdadeiramente um livro. E hoje em dia tem como nós estarmos fazendo de um texto um livro. Por causa de quê? Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento, diz a palavra do Senhor, para nós alargarmos os limites de nossa tenda. E nós precisamos fazer isso, amados irmãos. Quando nós olhamos essa situação de Bartimeu, muitos de nós, amados irmãos, vivemos na mesma situação de Bartimeu, tendo vista, tendo olhos. Mas o Senhor diz que o Deus desse século cegou a visão de muitos, o Deus desse século cegou o entendimento, o Deus desse século colocou surdez nos ouvidos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que essas escamas venham a cair. Nós precisamos entender que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, quer que nós venhamos colocar a nossa confiança somente nele. Quando nós colocamos a nossa confiança somente em Jesus Cristo, as coisas vão mudar na nossa vida, porque, amados irmãos, mesmo que nós estejamos suspensos nos ares, mesmo que nós estejamos numa areia movediça, mesmo que nós estejamos afundando nas águas de um mar bravio, o Senhor, Ele estenderá suas mãos, o Senhor entrará com providência. Assim Bartimeu não teve dúvida. Na hora que o povo disse para ele assim, olha, tenha bom ânimo, ele te chama. Ele lançou de si a sua capa, aquilo que era a sua segurança mundana, aquilo que ele tinha como segurança, como cobertor, como casa, aquilo que ele tinha, amados irmãos, como alvará, aquilo que ele tinha como direito, ele lançou fora. Porque ele lançou fora? Porque aquilo era sua dependência de cegueira. Mas agora ele sabe que com Jesus Cristo ele voltará a ver, ele terá entendimento de tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dele. A paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado irmão Heleno, seja bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Tenha aí uma boa semana, em nome de Jesus. Então, ele lança fora de si. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós quando chegamos até Jesus, amados irmãos, nós temos aí um relacionamento, talvez um relacionamento que não agrada o coração de Deus, mas nós não abandonamos, porque nós falamos assim, olha, eu aceitei Jesus, mas essas coisas
que estão na minha vida que atrapalham com que eu me aproxime mais dele. Eu preciso ainda segurar essas coisas, eu preciso estar firme nessas coisas, porque isso eu já tinha antes de Cristo. Amados irmãos, as alianças que nós fizemos no passado, essas alianças, amados irmãos, elas têm que ser quebradas para nós termos uma aliança com Cristo. Essas alianças que meu pai, a minha mãe, o teu pai e a tua mãe fizeram para você no passado, essas alianças, elas têm que serem desfeitas em nome de Jesus Cristo. Se você continuar firmado nessas alianças, você não tem parte com Cristo. Para ter parte com Cristo, nós temos que lançar fora todo o peso que tem feito com que nós venhamos andar com corcunda, com peso nas costas, com dores nas costas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, lançar tudo fora. Nós precisamos, amados irmãos, lançar todas essas coisas que têm nos aprisionados. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter liberdade em Cristo. Se Cristo, aleluia, vos chamar, se nós estamos em Cristo, amados irmãos, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo nos chamou à liberdade, Jesus Cristo nos chamou para nós sermos verdadeiramente homens e mulheres cheios da sua presença, e a presença do Senhor Jesus Cristo é diferente de todas as outras coisas que nós já experimentamos, amados irmãos. Então ele lança fora todo o mal, ele lança o rancor, ele lança a ira, ele lança ali o ódio dos romanos, ele lança fora, tudo fora. Ele agora joga no mar do esquecimento. Ele fala: eu não dependo disso mais. Quem dera nós pudéssemos fazer a mesma coisa. Tem muitas coisas, amados irmãos, que quando nós chegamos para Cristo, nós continuamos com aquela carga de peso, aquela carga de pecado, e o Senhor, ele fala para nós nos livrarmos desse fardo tão grande, né? A palavra do Senhor diz aí em Mateus capítulo 28, né? Eu vou trazer aqui o texto, Mateus capítulo 11, amém? Vou trazer o texto aqui, Mateus capítulo 11, o Deus de Israel. Olha aí para vocês verem, abre comigo Mateus capítulo 11, do seu versículo 28 ao 30. Aleluia. Glórias a Deus, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ele diz aí: vinde a mim, né? Mateus, ele diz: vinde a mim, preste bem atenção, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso que Jesus está falando para mim e para você, para que nós venhamos desfazer desse jugo, dessa carga de pecado, para que nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, sermos restaurados pelo seu poder. Em nome de Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, é hora de nós estarmos indo muito mais além. É hora de nós estarmos buscando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É hora de nós estarmos quebrando as alianças que nós firmamos no passado. As alianças que têm feito com que nós venhamos nos atolar no pecado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar subindo degrau a degrau, o degrau da exaltação, o degrau a qual vai nos conduzir a Jerusalém Celestial. Então, em nome de Jesus Cristo, deixa toda a carga de pecado de lado e volte-se para o Senhor. Busque aquele que pode fazer toda a diferença na tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, o pecado tem feito com que nós venhamos sucumbir na missão. Mas o Senhor precisa entrar na minha vida e entrar na tua vida. O único impedimento do Senhor entrar na minha vida e na tua vida é meu e teu. Quem impede ao Senhor é eu e você. Então, venhamos tomar a direção certa. Venhamos fazer aquilo que o Pai tem nos ensinado. Amém? Diz aí o versículo 50.
e, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muito lindo isso, amados irmãos. Ele lança fora tudo e ele começa a estar buscando a verdadeira face de Jesus. 51 diz assim: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Ele foi objetivo. Preste bem atenção. Que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha visão, que eu tenha vista. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele foi objetivo. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos precisando de um milagre sobrenatural. Se ele olhasse para aqueles que estavam à sua volta, eles disseram assim para ele, preste bem atenção que eu vou falar para você. Eles disseram assim: pare de gritar, não incomode o mestre. Mas quanto mais falava para ele calar, mais ele gritava. Porque quem sentia a situação difícil era ele. Quem passava por situações dificílimas era ele. Ninguém sabia a sua dor, mas somente ele. Então ele continua gritando. E ele vai na raiz. Ele não fala qualquer coisa, ele fala: Jesus, filho de Davi. Ele conhece a promessa, ele conhece as profecias feitas por Isaías, ele conhece as profecias feitas pelos profetas. Ele conhece e ele vai no cerne da questão. Agora, mais um passo. Quando aqueles que estavam mandando ele calar, agora diz assim: o mestre te chama. Ele é objetivo. Quando o mestre chama, ele sabe: agora eu tenho a certeza de tudo aquilo que eu preciso irá acontecer. Ele tinha certeza, mesmo com as situações dificílimas. Imagina que ele não tem córneas para ser curado. Ele não tem só aquele negócio branco nos olhos, ele tem os olhos vazados. O globo ocular não está no lugar mais. O milagre de Jesus tem que ser um impossível. E ali as pessoas muitas vezes falam: não, você poderia até ter uma melhor visão, porque faz uma raspagem, faz isso, faz aquilo, tem uma operação de catarata aí que é uma maravilha. Mas se você não tem o globo ocular, desiste. Tu nunca mais vai enxergar. Ele não ouve o que as pessoas estão falando. Ele crê no sobrenatural de Deus. Ele crê no impossível. Ainda que não exista coisa tal, ele traz a existência no seu coração antes que as coisas aconteçam. Ele traz aquilo à existência no seu coração. E quando, amados irmãos, diz: o mestre te chama, ele larga a casa, ele larga o cobertor, ele larga ali o seu varal, o seu direito de esmolar, ele larga tudo para trás, porque ele tem a certeza que agora ele será um novo homem em Cristo Jesus. Ele não vive agarrado no passado. E muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos agarrado naquilo que temos. Não é um carro, é uma casa, é um apartamento. Nós vivemos agarrado nisso tudo, amados irmãos. E quando nós vivemos agarrado, amados irmãos, nós estamos em cima de uma mesa de um hospital, ali por um fio, por um triz, já dobrando o cabo da boa esperança. Sabe o que acontece? A gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque ali a palavra está dizendo: aceita agora, porque você terá uma herança muito maior no céu. Mas a gente fica preso
presos à herança terrena. E quando nós ficamos presos à herança terrena, não tem jeito de Deus tratar do meu coração, do teu coração, porque nós não largamos aquilo que está nos prendendo. Nós precisamos nos desprender dessas coisas mundanas, amados irmãos, para ter uma vida em Cristo. Quando nós temos uma vida em Cristo, aí ali nós falamos, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou dele agora. Nós desgarramos de tudo, aquilo que nos faz mal, aquilo que faz verdadeiramente com que a ira, com que a briga, com os litígios, com tudo enquanto é coisa tem nos aprisionado. A gente larga, a gente sente que aquele peso ele cai por terra, e quando o peso cai por terra, mesmo que nós estamos por um fio, Jesus dá outra oportunidade, aí nós vivemos uma nova vida em Cristo. Mas mesmo assim, hoje em dia tem muita gente agarrada em patrimônios, muita gente agarrada em marido, filho, tem agarrado em tudo. Mas nós precisamos nos desprender para viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ver, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus tem feito. Bartimeu, imediatamente ele lançou tudo fora. Ele falou: tudo isso eu considero, conforme diz o apóstolo Paulo, como refúgio, como nada, pela excelência do conhecimento que eu tenho dos milagres de Cristo. E aí, amados irmãos, ele chega à presença do Senhor, e agora ele é objetivo. Ele não ouve novamente aquilo que as pessoas falaram para ele. Ele fala: não, o senhor poderia me dar um jeitinho aí, conforme diz aí o pastor Cláudio Duarte, me dá aí uma muleta, como se diz, um cão guia, me dá aí uma varinha para me sair batendo no chão. Ele não faz isso. Ele quer o sobrenatural, ele quer algo mais, ele quer o impossível. O que não podia acontecer é aquilo que ele pede a Jesus, aquilo que os médicos já desenganaram. Ele quer o impossível, ele quer tudo novo. Nós podemos falar com Cristo, amados irmãos, e a mulher que está lá com os seus seios inchados, cheio de caroça, ela pode colocar a mão nos seus peitos, fala: Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode substituir tudo isso agora. O Senhor pode entrar com as tuas providências, e as tuas providências serão tomadas, Pai. Esses seios, eles estão defeituosos, eles estão doentes, mas o Senhor pode tirar, e o Senhor pode colocar tudo novo. O Senhor pode fazer aí um milagre. A gente coloca a mão na dor, aonde está doendo. A gente coloca onde nós temos sentido, amados irmãos, a situação mais difícil de nossa vida. Eu não sei onde é o local da tua dor. Eu não sei como você tem passado esses últimos tempos na tua vida. Diz a palavra do Senhor que Bartimeu estava à beira do caminho já há muito tempo, desde que ele era garoto. Eu não sei a idade dele agora, mas a situação é que ele estava à beira do caminho. Imagina esse homem, amados irmãos, para fazer suas necessidades básicas. Imagina esse homem para dormir, imagina esse homem para fazer qualquer coisa da sua vida. Ele foi jogado, amados irmãos, aos cães, aos lobos. E agora, quando ele vê Jesus, ele agarra a sua oportunidade. O que eu quero dizer a você é que você pode, nesta manhã, estar falando com Jesus agora. Mas seja direto, vai direto ao ponto. Faça como Bartimeu, ele diz assim: o que queres que eu te faça? E ele diz assim: eu quero ver. Independente das circunstâncias, independente do milagre que o Senhor tem que fazer. O Senhor, ele fala para Moisés, quando retruca com Deus, quando ele fala assim: como eu posso voltar ao Egito? Eu matei um homem. Como eu posso voltar ao Egito se eu estava ali numa situação difícil? Eu não posso voltar ao Egito. Eu não posso voltar. Diz a palavra do Senhor que ele diz assim: eu sou pesado de língua. E a palavra do Senhor diz que ele diz assim: olha, não fui eu que fiz a boca do homem, não foi eu que fiz o braço do homem, não foi eu que fiz todas as coisas. Então, em nome de Jesus Cristo, obedece a Deus. Eu tenho vivido, amados irmãos, o sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido aí
tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Eu tenho vivido experiências magníficas com Deus, porque eu tenho confiado no seu poder. Porque os médicos hoje em dia, se você não tiver um plano de saúde excelente, você não tem um bom tratamento. E se você não tem um bom tratamento, você não pode fazer nada, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar indo muito mais além. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, confiar em Deus, mesmo tendo um plano de saúde, amados irmãos. Se você estiver aí com a doença gravíssima, você não pode receber o milagre de Deus, porque você confia mais no plano de saúde do que no milagre. Você precisa entender que somente o milagre de Deus pode fazer o sobrenatural. Se você olha para Bartimeu, mesmo se ele tivesse aí um plano de saúde tremendo, seria muito difícil ele voltar a enxergar. Os globos oculares dele foram arrancados. Imagina que situação difícil. Mas Jesus, quando ele diz assim, olha, eu quero voltar a ver, eu quero ter visão, eu quero ver. E Jesus disse, então veja, e ele viu. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, tome posse da tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, fale com Deus a respeito de tudo aquilo que você precisa. Ele entrará com providências na tua vida. Ele fará um milagre. E esse milagre, em nome de Jesus Cristo, ele pode estar acontecendo nesse exato momento. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Bartimeu, ele, conforme diz a palavra aí, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amados irmãos, uma outra coisa que nós aprendemos, que nós não precisamos somente de um milagre na nossa vida. Durante a nossa existência é um milagre. A palavra do Senhor diz aí em Romanos 8, versículo 36, que todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas reputadas para o matadouro, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer naquele que fez o primeiro milagre na nossa vida. E cotidianamente nós precisamos de outros milagres, milagres e milagres, dia após dia. Nós precisamos entender isso. E diz a palavra aí que Jesus Cristo disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. E ele não foi conforme Jesus falou, vai. Porque tem muita gente que fala, eu recebi o meu milagre. E Jesus disse, vai, agora eu vou e não olharei para trás mais. Eu não mais olharei para Jesus. Tem muita gente que é ingrato. Bartimeu, diz a palavra, ele seguiu Jesus pelo caminho. Nós precisamos seguir a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Nós só entraremos, amados irmãos, na Jerusalém celestial, em Jesus. De João, Jesus ele é a porta das ovelhas. Jesus Cristo ele é a luz. Jesus Cristo ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo ele é a água que mata a sede. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é tudo em todos. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar servindo a Ele com pureza e inteireza de coração. Amém? Nós não podemos desistir da vida com Cristo. Nós precisamos persistir em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no Senhor, ó Pai, te pedimos, ó Pai, que o teu grande amor, o teu grande fervor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, dia após dia, que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, diante da tua presença, Pai, pois somente teremos vitória, Pai, andando e caminhando com o Senhor. Então, Pai, nos direciona, Senhor Deus, ao caminho da verdade, nos direciona, Pai, estarmos tendo uma vida contigo, Pai.
Que dia após dia nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos lapidando, que venhamos ter uma vida, Senhor Deus, regrada, Senhor Deus, do Espírito Santo de Deus. Assim, sendo, nós oramos nessa manhã, abençoando, Pai, a cada irmão, a cada irmã que estão conosco nessa live e aqueles, ó Pai, que ainda vão entrar, aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor esteja fazendo uma obra magnífica. Assim, sendo Deus, eu oro, assim eu clamo, assim, sendo Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja fazendo uma grande obra na minha vida e na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, que Deus esteja aí operando miraculosamente em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja aí te abraçando com seu sobrenatural. Tenham todos uma feliz semana, uma abençoada semana em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tchau, fica com Deus.